Franquias problemáticas, cheaters, balanceamento esquisito, skin custando um rim, o Valorant coleciona críticas desde que nasceu. E pra ser justo, muitas delas fazem sentido. Produto gigante com problemas gigantes. Mas no meio dessa chuva de reclamações, tem uma parada que poucas pessoas percebem. Um detalhe que funciona tão bem que chega a ser invisível. Sim, eu tô falando de interface, e não é só para jogo não. A interface do Valorant é um dos melhores exemplos de design digital que a gente tem hoje. E eu não tô exagerando, é aquele tipo de experiência que te guia pela mão sem precisar explicar muita coisa. E mesmo que você nunca tenha aberto esse jogo na tua vida, fica aqui comigo. Porque hoje a gente vai utilizar um jogo de tiro para falar de design de produto, arquitetura da informação e viés cognitivo. Esse é o Interavox, eu sou Luiz Correia, e aqui a gente fala do design que molda tudo, desde o teu app de banco até uma tela de vitória após partida. Então já se inscreve no canal, deixa o like, vem comigo, porque hoje o Vavá vai ensinar umas coisinhas bem legais pra gente. A jornada começa no Launcher. Pra quem não sabe o que é um Launcher, é uma espécie de hall de entrada que você clica para entrar no Valorant. Só que a Riot, que é a desenvolvedora do jogo, utiliza esse espaço como se fosse uma vitrine. Tem trailer novo, vídeo de bastidor, update da temporada, tudo isso já com uma identidade visual fortíssima. O tema é escuro, cores vibrantes, o botão de clicar para jogar é gigante e te convida a começar a jogar sem você pensar muito sobre isso. É tipo um botão que você clica antes mesmo de começar a pensar. É igual você abrir a geladeira sem saber o que você quer pegar ali dentro. Quando você abre o jogo, você se depara com uma arte sensacional da temporada. Agente novo, mapa novo, até parece um pôster de filme. Só que aí que vem o primeiro vacilo. Não tem barra de progresso, não tem nenhum feedback visual de carregamento. Então você fica naquela, você não sabe se seu jogo travou, se você tem que esperar, se você tem que fechar para abrir de novo. Beleza, teu jogo abriu, carregou e você se depara com um show de arquitetura da informação. Ela é dividida em 3 colunas. A coluna da esquerda traz as páginas principais, o core do jogo, é a espinha dorsal da navegação. E a coluna da direita mistura destaques da loja, status dos amigos, notas de atualização. E no centro é um respiro visual, colocado ali com uma baita intenção, para te manter estrategicamente no tema do jogo, na vibe do Valorant. Tudo separado, tudo coeso, tudo fluido. Essa arquitetura e a maneira que eles colocaram os elementos aqui, tá o Dream do Dream. Foda. Parabéns aos envolvidos. E essa parte social é impecável. Você abre esse painel e ali você consegue ver quem que tá online, quem que tá offline. Você consegue ver quem que tá jogando LoL, quem que tá jogando Valorant. Tudo isso dentro do mesmo contexto visual, do mesmo contexto de experiência. Entrou no lobby e aqui os designers foram cirúrgicos. A interface representa cada jogador da equipe com um espaço próprio, sem espaço para listinha de nomes. É tipo uma formação de time, o teu slot é um perfil público com banner, título, ranking, e tudo que você desbloqueou fica ali, te representando. E o botão começar é um CTA com alma de foguete. E os outros botões ficam com menos hierarquia, claro, porque são opções secundárias, tudo para você começar a jogar o quanto antes. É um botão que praticamente grita, bora jogar, bora, 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 bora. Mas nem tudo nessa tela é perfeito. A navegação principal vira só ícones, o que para um jogador novo é como se fosse um mapa sem legenda. O usuário precisa passar o mouse sobre cada ícone para saber o que significa. E antes disso o usuário não tem referência nenhuma, porque na tela principal, lá no comecinho, ele não foi apresentado a nenhum ícone. Então é a primeira vez que ele está vendo aquilo. E piora no modo de partida personalizada. No seletor de mapa, ao invés de um carrossel, de alguma coisa mais visual, tem o seletor mais fraco possível. Utilizaram o pior componente para você selecionar qual mapa que você vai querer. Eu acho que dava para meter algum carrossel, alguma forma mais visual para se mostrar um mapa. Enfim, para mim não faz muito sentido e falta de dinheiro não é, né? Tá dura, Riot. Agora a gente vai falar sobre o Premier, que é basicamente um modo competitivo oficial do Valorant. Como se fosse um campeonato interno, com classificação, tabela, datas de partidas marcadas. Isso tudo dentro do jogo. Foda, né? A interface do Premier muda tudo.
preto, dourado, como se fosse um hotel chique, 5 estrelas, uma sala VIP de aeroporto. E a intenção é bem clara, quer mostrar que aqui é um lugar especial. E ainda tem uma verificação de conta obrigatória, como se fosse um RG Gamer. É uma barreira de entrada, não dá pra negar, mas também valoriza muito esse modo, porque o usuário consegue ver que ali é um lugar muito organizado, que ali é um lugar muito sério. É a diferença de você jogar na várzea ou disputar o Campeonato Brasileiro. A loja do Valorant é onde o design encontra a neurociência do consumo, que é um nome bonito para falar sobre compra por impulso. Mas um bom design fabrica esse impulso. Ou você acha que você comprou aquele jogo de cabide na Shopee que você não precisava, sem o design interferir nada nessa decisão? Lançamento de pacote de skins, ofertas que duram até 24 horas, itens limitados, skins com evolução, tudo aqui grita escassez e urgência. Essa loja é rotativa, então reseta esses itens a cada 24 horas e você entra hoje e amanhã você tá voltando a entrar no jogo só para ver se aquela skin que você queria muito e já passou o lançamento dela, se ela tá disponível para você comprar ou não. É genial. E nem é só visual, comprar a skin base é só o primeiro passo. Você tem ainda o passe de batalha que você compra e você pode adquirir pontos internos dentro do jogo para você evoluir essa skin. E aí você consegue ter sons diferenciados, efeitos diferenciados, até uma animação de quando você mata todo mundo no final do round é super diferente. Enfim, tudo isso para você deixar a tua skin que você comprou ainda mais foda. Tem uma mecânica de progresso dentro do jogo que também é muito legal. Por exemplo, dentro do passe de batalha, dentro do contrato de agente. E a gente não pode esquecer que até o ato de torcer a Riot conseguiu monetizar. Você pode comprar pacotes de skin do time que você torce. O legal é que parte dessa receita também vai para o time. Então, é uma forma muito eficiente de você deixar o cenário competitivo, as organizações de esporte mais sólidas no mercado, respectivamente fortalecendo muito o ecossistema e o cenário competitivo do jogo. Mas aí vem o maior pecado da interface do Valorant. Na hora de pagar, você é jogado por uma interface externa com uma quebra de identidade visual bizarra. É tipo você sair de uma nave espacial super high-tech, futurística e do nada tá num cartório em 2001. Eu honestamente não consigo entender o porquê disso. Beleza, pode ser uma questão técnica, porque cada país precisa de uma API de pagamento e tem suas empresas de cada país e tudo mais. Porém, essas empresas que fornecem a API de pagamento, existe uma parada que chama checkout transparente, onde você consegue literalmente colocar o seu visual, a sua experiência junto desse método de pagamento. Então você não precisa obrigatoriamente deixar sua identidade na vala só para receber um tostão. A dura Riot. Enfim, não faz nem um pouco de sentido para mim e eu não consigo entender o porquê que tá desse jeito. Além disso, lá na aba coleções, que é onde você seleciona quais skins você quer para cada arma, não tem um modo onde você consegue salvar um tema. Por exemplo, eu quero um tema mais neon. Então todas as minhas skins vão ficar neon. Você não consegue salvar esse tema. Se você quiser criar ou alterar um tema de skin, você precisa ir skin por skin para colocar cada uma delas. Corte de caminho aqui? Vai ter que fazer um por um. Beleza, vamos para a parte da batalha em si. Antes de você iniciar uma partida competitiva com outras pessoas online, o Valorant te dá um tutorial. E é um tutorial muito eficiente, inclusive. É mais uma apresentação do básico do que uma aula em si. O cenário te ensina muito, com setas no chão, com ícones flutuantes, uma referência visual muito forte. Você tem feedbacks visuais muito claros e você aprende com o jogo te criando cenários de situações como se fosse uma partida real, né? Uma 5v5 contra outros jogadores. É bem legal. Durante a partida, a HUD é uma obra de engenharia cognitiva. Tudo tá lá onde tem que estar. Vida e munição embaixo, placar e tempo de round em cima, kill field do lado direito, o mapa do lado esquerdo, as skills todas ali muito visíveis, aquilo que está ativo, o que você pode usar, o que você não pode usar. Essa barra superior, separada por cor para representar cada time, você consegue ver qual dos agentes aliados estão vivos, quais não estão, inclusive
do time inimigo. Dos times aliados você consegue ver quem tá com vida, quem que não tá. Ou seja, essa interface tem tudo que precisa ter no lugarzinho correto. A cada bate realizado, o ícone de contagem junto com o som são doses cavaladas de recompensa e endorfina. E quando você faz um ace, ou seja, quando você elimina toda a equipe adversária, surge no meio da tela escrito ace, uma voz falando isso, um efeito sonoro que explode, ou seja, você tá no ápice da sua adrenalina com a endorfina lá no céu. Só quem joga Valorant sabe dessa sensação. Isso é um baita exemplo que quando você combina design de interface, design de som, você consegue fabricar alguns sentimentos muito fortes e muito genuínos. E depois da batalha, vem o momento do pente fino. Aqui a interface acerta, mas também quando erra, meu irmão, erra feio. Tá, vamos primeiro para a parte boa. A aba cronologia é um absurdo. Aqui a gente tem realmente uma eficiência muito grande de interface. Primeiro você tem uma história da partida, onde você consegue ver quando você ou seu time plantou a spike, quando você ganhou um round, quando você perdeu, qual desses rounds você morreu, qual você terminou vivo. Além disso, você consegue ver vinculado ao mapa o momento e o lugar que você fez cada abate. Isso aqui para um usuário competitivo, ou até mesmo você que está começando e quer melhorar, é muito eficiente. Isso aqui realmente ajuda bastante. Além disso, você tem a aba desempenho, que você vê as suas estatísticas comparado ao adversário. Ou seja, poxa, eu matei esse adversário aqui 5 vezes e morri 3. E junto disso tem uma classificação por estrela também. Por exemplo, a estrela dourada é quando você mandou muito bem contra aquele oponente, prata mais ou menos. É uma informação muito rica, muito legal. E você tem a aba de placar, que ali eles organizaram o padrão de ordenação como pontuação de combate. Ou seja, não é porque você matou mais que você é o rei da cocada preta, não. O jogo deixa muito claro que só a quantidade de kill não importa muito. A ordenação padrão é para pontuação de combate, ou seja, o quanto que você mais ajudou a equipe, o quanto você foi mais eficiente na partida. Mas a tela de resumo é dura. Eu não consigo entender, não cabe na minha cabeça como é que deixaram isso aqui acontecer. Essas bolinhas coloridas com ícones do lado esquerdo inferior são fragmentos da sua performance. E não tem legenda nenhuma. É o ícone jogado com um número embaixo. Para você saber o que significa, você tem que passar o mouse ali em cima. E a leitura desse negócio aqui tá um nojo. Não tem condição, cara. A regra de contraste e acessibilidade aqui foi jogada no lixo. Tem essa ilustração do agente com o background desses ícones. Eu não consigo entender. Pelo amor de Deus, Riot, por que esse negócio tá desse jeito? E pô, aqui a gente nem tá falando de uma regra técnica super complexa de design de interface. Isso aqui é o básico do básico. Isso aqui é o primeiro passo para se você tornar um design. Leitura. Com tudo isso, o que o Valorant nos ensina? Que um bom design não precisa ser perfeito. Ele precisa ter intenção. Quando o Valorant brilha, ele faz isso com maestria. Seja te ensinando sem parecer um tutorial, ou te vendendo uma skin onde cada uma parece ser uma recompensa que você merece muito, e não porque é uma dádiva do capitalismo. E quando ele vacila, quando ele escorrega, é justamente por esquecer que a clareza é muito mais importante do que o impacto visual, que a consistência é mais importante do que o enfeite, do que a purpurina. Mas, no geral, eu acho que vocês também conseguem imaginar, dá pra saber o quão complexo que é construir um produto como o Valorant. Não é qualquer equipe que consegue equilibrar tanta informação, tanta camada, tanta expectativa dos jogadores. No geral, dá pra ver que a Riot está acertando muito mais do que errando, e entre esses vacilos e acertos, no geral, a equipe tá de parabéns, cara. Ali só tem elite. Não dá pra negar isso. Tá falando da elite. E agora eu quero saber de você. Qual que é o melhor acerto ou o melhor erro que você já viu num jogo? Comenta aí, não vamos nos esquecer, deixa o like e por favor se inscreve, isso ajuda muito e me incentiva muito a continuar criando esses conteúdos com muita alma, com muito contexto e principalmente com muito amor envolvido. E é isso, esse foi o Intravox, obrigado de coração por ter assistido até aqui, a gente se vê no próximo vídeo e valeu, até mais!